Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha, extermínio iminente, parte 51, capítulo 511. Sem mencionar que problemas ainda maiores os aguardavam assim que retornassem à vila. Retornar ao acampamento imediatamente? O que está acontecendo? Os esquadrões Hyuga que receberam o aviso ficaram totalmente perplexos. Eles nem tinham chegado às suas zonas de reconhecimento e agora estavam sendo ordenados a voltar? Algo mais deu errado na sede do clã? Ordens eram ordens. Mesmo com a cabeça cheia de perguntas, esses ninjas Hyuga não tiveram escolha a não ser obedecer e retornar pelo caminho de onde vieram. O que você acha que aconteceu no clã? Quem sabe? Talvez os anciãos tenham começado seu drama de sempre. O Lorde Conselheiro não conseguiu lidar com isso, então acabou como antes. De qualquer forma, nós membros da casa secundária nunca teremos descanso. Aoki, cuidado. Se os anciãos ouvirem você, você estará encrencado. Tanto faz. Se eles quiserem me matar, que o façam. Já tive o suficiente dessa vida de servo. Somos todos do mesmo clã. Por que a casa principal é tão poderosa enquanto nós temos que servi-los? Pelo bem da herança do clã? Se a casa principal tivesse o espírito e a tolerância dignos de uma casa principal, eu não teria reclamações nem sendo tratado como um servo. Mas o que é a casa principal? Um bando de parasitas. Não importa o quanto nós, membros da casa secundária, realizemos, é tudo em vão. Mas se cometermos o menor erro, a punição quase nos custa metade de nossas vidas. Por quê? Chega! Não diga tais coisas novamente. Vamos voltar primeiro. As manobras repetidas de Yan agitaram o clã Hyuga. Muitas coisas que eram anteriormente nomináveis estavam agora circulando em segredo. Sabendo a verdade, mais e mais pessoas cresciam insatisfeitas com o clã. Quando todos os ninjas destacados retornaram, os anciãos Hyuga finalmente perceberam a gravidade da situação. No passado, os ninjas do clã teriam se unido em torno dos anciãos. Mas agora, grandes grupos de ninjas da casa secundária reuniam-se, não mostrando intenção de se associar aos anciãos. Mais bizarramente, aqueles que antes escondiam seus selos pássaro engaiolados sob suas bandanas estavam agora os removendo, usando as bandanas em outro lugar, exibindo abertamente a marca. As mentes estavam inquietas. Queixas, ressentimentos e descontentamento há muito suprimidos estavam despertando gradualmente. Yan não estava errado. As regras do clã Hyuga eram verdadeiramente podres, ultrapassadas e obsoletas. O mundo estava mudando, mas eles não. Se eles não mudassem logo, problemas iriam explodir um dia. Mesmo que a casa principal pudesse controlar as vidas da casa secundária através do selo pássaro engaiolado, e depois, se as coisas realmente explodissem, a casa principal poderia matar todos os membros da casa secundária? A bomba do clã Hyuga estava apenas esperando por uma faísca. Na história original, o conflito entre as casas principal e secundária havia atingido um ponto irreconciliável. Felizmente, Yashi sabia como lidar com as coisas. Determinado a mudar a situação do clã, ele conseguiu estabilizar Neji, o gênio da casa secundária. Além disso, os esquemas da Akatsuki começaram a surgir. O mundo ninja caiu em turbulência e a quarta grande guerra ninja explodiu. Isso estabilizou a bomba dos Hyuga, que estava à beira de explodir. Quando uma catástrofe envolveu todo o mundo ninja, as disputas internas do clã Hyuga não significavam nada. Movam-se. Yan não se importava com o que os anciãos Hyuga pensavam. Assim que o pessoal destacado retornou, eles partiram para a vila naquela mesma noite. Você acha que há esperança quando você volta para a vila? Então sinto muito em lhe dizer que a vila se tornará sua gaiola. O clã Hyuga ficará preso em seu complexo. Para essa viagem de volta, Yan não trouxe muitas pessoas, apenas alguns guardas e alguns membros da Anbu. A equipe da Anbu iria na frente para informar Shikaku para se preparar para a chegada dos Hyuga. Yan seguiu com os ninjas Hyuga, viajando lentamente. O clima estava baixo. Os anciãos Hyuga foram impedidos até mesmo de usar carruagens. A razão de Yan, o acampamento precisava das carroças para suprimentos. Então vocês não recebem nenhum tratamento especial. Não me importo se vocês estavam acostumados a serem servidos com conforto antes. Agora vocês caminharão obedientemente. Quanto à infelicidade, Yan nem considerou isso. Ele estava ansioso para que alguém com desejo de morte aparecesse, para que ele pudesse dar um exemplo. Então, quem seria o primeiro a quebrar? Remover as carruagens, negar o conforto aos anciãos, fazê-los andar, tudo era para provocá-los. Yan continuava lançando olhares maliciosos a eles. Embora ele tivesse apenas alguns guardas e as forças Hyuga fossem consideráveis, Yan não estava preocupado que eles causassem problemas. Se um desse um passo à frente, ele mataria um. Se todos dessem um passo à frente, ele trataria todos como criminosos de guerra. Vamos ver quantas cabeças duras o clã Hyuga tinha. O que Yan não sabia era que sua atitude severa anterior tinha feito os anciãos Hyuga se comportarem. Todos eles pretendiam esperar até voltarem à vila. Causar problemas na estrada? Impossível. Ser tratado como criminoso de guerra durante a guerra, isso não era uma piada. Não eram apenas os anciãos. Mesmo que o líder do clã Hyuga causasse problemas e fosse morto, seria por nada. Esses velhos não tinham terminado de viver. Quem queria morrer? Quando Yan olhou para eles com má intenção, os anciãos recuaram, mantiveram suas cabeças baixas e apressaram-se, temendo que Yan encontrasse uma desculpa para acabar com eles na estrada. Outros poderiam fazer algo assim? Talvez, talvez não. Mas Yan definitivamente poderia. Ele podia intimidar até mesmo Sarutobi. O que eram os Hyuga comparados a isso? Um tanto decepcionante.
Os lábios dos guardas se contraíram. Eles pensaram que Yan estava apenas posando, fazendo ameaças. Mas Yan estava realmente pronto para usar a faca. Os anciãos Hyuga apenas não cooperaram. Eles mantiveram suas cabeças baixas, trabalharam duro e não expressaram uma única objeção. Os Hyuga se comportaram. Yan não tinha motivos para atacar. A força principal marchou todo o caminho de volta para Konoha. Recebendo notícias com antecedência, Shikaku saiu com seu povo para recebê-los. Ao saber que Yan estava retornando, ele quase chorou de alegria. Finalmente voltando. Você sabe quanto eu sofri? Quanta pressão eu suportei? Quanto ao clã Hyuga? Já era hora de alguém lidar com eles. Contanto que não houvesse muitas baixas, era aceitável. Além disso, Yan não tinha intenção de matar indiscriminadamente. Então, qual era o problema? Além disso, isso não era algo que um mero comandante Jounin pudesse decidir de qualquer maneira. Francamente, não era da conta dele. Ele cuidaria da sua própria vida. Capítulo 512. Ao entrar na vila, Yan começou a emitir ordens. Todos os membros do clã Hyuga retornem ao seu complexo. Sem a minha ordem, ninguém deve dar um único passo para fora. Shikaku, organize Anbu e outros ninjas do clã para vigiá-los. Se qualquer membro Hyuga sair, isso é negligência de dever da sua parte. Yan não escondeu suas intenções. Ele emitiu a ordem publicamente. Ele queria que todos soubessem que ele ia lidar com o clã Hyuga. Lorde Conselheiro. Talvez encorajados por estarem de volta à vila, alguns anciãos Hyuga tentaram objetar, mas Yan os ignorou. Ele nem sequer lhes deu um olhar, silenciando-os com um comando direto. Qualquer um que desconsidere o aviso será tratado como um criminoso de guerra. Eu autorizo vocês a matar primeiro e informar depois. As equipes da Anbu reunidas olhavam para os Hyuga com olhos hostis. Eles não se importavam com a política entre a vila e os Hyuga. Eles apenas seguiam ordens. Matar primeiro, informar depois. Konoha já emitiu um comando mais rigoroso? Shikaku, faça os arranjos. Com isso, Yan partiu, deixando o miserável Shikaku parado lá, atordoado. Mas ele não tinha escolha. Pessoal, é melhor seguir as ordens. Não tornem as coisas difíceis para mim, e não tornem as coisas difíceis para vocês mesmos. Por favor, os Hyuga já estavam cercados, em camadas profundas. Qualquer movimento errado, e eles seriam mortos sem misericórdia. Afinal, Yan tinha dito, matem primeiro, informem depois. A Anbu era conhecida por seguir ordens, não por conhecer rostos. Com tal ordem, eles a cumpririam. Especialmente a recém-reorganizada Anbu, seu estilo era ainda mais implacável. De volta ao complexo. Aguardem o retorno do líder do clã. Hyuga Yashi não havia retornado com eles. Ele estava sendo escoltado mais tarde. Ou pelo menos foi o que Yan afirmou. Escoltado não era a palavra certa, contanto que Yashi mantivesse um perfil baixo em seu retorno. Com o líder do clã ausente, o grande ancião teve que assumir o comando. Escoltados por um grande número de ninjas, os Hyuga relutantemente retornaram ao seu complexo, permanecendo obedientemente lá dentro, não ousando sair. Felizmente, Shikaku sabia como lidar com as coisas. No caminho de volta, ele caminhou ao lado do grande ancião Hyuga. Grande ancião, não é realmente o meu lugar dizer, mas o Lorde Conselheiro está muito zangado agora. É melhor vocês manterem a ordem do clã estável. Não deixem que quaisquer conflitos ou problemas surjam. Quanto à comida, enviarei pessoas a tempo. Claro, vocês terão que pagar. Estou apenas entregando, não dando de graça. Se vocês ficarem calmos, todos podem evitar uma situação difícil. O que vocês acham? Tudo bem. Faremos como você diz, Shikaku. O grande ancião não podia fazer cerimônia com Shikaku. Primeiro, Shikaku era o estrategista pessoal do Hokage. Segundo, ele era o líder da aliança Ino Shikasho, o próximo chefe do clã Nara. Nenhum desses o tornava inferior ao grande ancião Hyuga. Bom, com os Hyuga se comportando, Shikaku deu um suspiro de alívio. Depois que todos os Hyuga retornaram ao seu complexo, ele convocou os líderes da equipe Anbu. Mantenham os olhos abertos, mas não ultrapassem os limites. O Lorde Conselheiro deu uma ordem severa, mas não causem nenhum incidente grave, entendido? Sim, Lorde Shikaku. Entendido. Os líderes da equipe concordaram. Depois de fazer todos os arranjos, Shikaku finalmente teve um momento para descansar. Finalmente livre. Escondido em um canto, Shikaku riu. Seu sorriso era um tanto desagradável. Ele estava feliz demais. Ele não sabia como Yan reagiria à montanha de documentos e pergaminhos empilhados na mesa do Hokage. Ele só sabia que tinha se livrado de seu fardo. A pressão havia acabado. Se algo surgisse, o Lorde Conselheiro lidaria com isso. A alegria de estar livre. Vigiar pessoas? Este é um trabalho confortável. Ninguém pode tirar isso de mim. Oh, que maravilhoso. Quanto ao Lorde Conselheiro, ele poderia lidar lentamente com os deveres oficiais. Oh, certo. Talvez pedir um churrasco para o Lorde Conselheiro seria um bom gesto? Decisão tomada. Shikaku imediatamente chamou um membro do clã e o enviou ao restaurante de churrasco do clã Akimishi. O pedido de costume, enviar um lote de ingredientes e suprimentos de churrasco para o escritório do Hokage. Tão confortável. Despedindo-se de seu membro do clã, Shikaku sentou-se casualmente na grama, encostado em um tronco de árvore, estreitando os olhos contente. Embora o céu estivesse nublado, isso não afetou seu bom humor. Estou feliz hoje. Droga. Shikaku estava muito feliz. De volta ao escritório do Hokage, Yan praguejou. Olhando para a montanha de documentos e pergaminhos, ele ficou em silêncio, incapaz de sair disso por um longo tempo. A abordagem de Shikaku era simples, qualquer coisa que ele não pudesse lidar, ele apenas empilhava. Espere. Espere Yan retornar, ou espere Tsunade retornar. Ele não seria o bode expiatório. Se nada desse errado, tudo bem.
Se algo desse, 10 Shikakus não conseguiriam suportar a responsabilidade. Olhando para o brilhante selo do Hokage na mesa, polido por Shikaku, Yan sentiu que estava brilhando para ele. Felizmente, a entrega do restaurante de churrasco melhorou seu humor. Depois de comer, Yan relutantemente sentou-se no assento do Hokage, lidando miseravelmente com o acúmulo de assuntos da vila. Não era o Hokage, mas fazendo o trabalho do Hokage, esse era Yan. Yan estava ocupado da manhã até a noite. Naquele momento, o terceiro Hokage chegou ao escritório do Hokage. Ele veio sobre o assunto Hyuga. Ao ouvir o que havia acontecido, o terceiro Hokage preocupou-se que Yan pudesse massacrar o clã Hyuga. Incapaz de afastar sua preocupação, ele veio ao escritório do Hokage. Já passou da meia-noite. Capítulo 513. O terceiro Hokage suspirou, fechou a porta do escritório do Hokage, deu alguns passos à frente e parou. Ele falou com grande preocupação. Yan, eu entendo suas boas intenções. Os problemas do clã Hyuga têm sido uma dor de cabeça para todos os Hokages. Mas nenhum Hokage foi capaz de resolvê-los, ultimamente porque temiam uma reação severa dos Hyuga. O terceiro Hokage não estava exagerando. Essa era a realidade. Senju Hashirama considerou a questão dos Hyuga, mas não ousou agir precipitadamente porque a vila estava instável. Senju Tobirama queria lidar com isso, mas os problemas do próprio clã Senju eram ainda maiores que os dos Hyuga. Então, a questão dos Hyuga foi deixada sem solução. O foco de Tobirama era tornar o clã Senju mais civil. Quando ele resolveu os problemas do Senju, a guerra eclodiu. Quando o terceiro Hokage chegou ao poder, ele precisava do apoio dos clãs da vila. Os Hyuga eram um dos clãs que o apoiavam. Assim, ele não podia agir duramente contra os Hyuga. Quando ele se estabeleceu, antes que pudesse agir, a guerra eclodiu. A questão dos Hyuga foi novamente deixada de lado. Ele finalmente teve uma chance depois que a guerra terminou, mas a vila estava em um período de recuperação fraco e não poderia ser desestabilizada. Além disso, com o problema em relação aos Uchiha, o terceiro Hokage não tinha energia para lidar com os Hyuga. Depois de alguns anos, a vila finalmente emergiu de seu período fraco, mas uma nova guerra começou. Konoha sofreu pesadas perdas. O terceiro Hokage, carregando uma culpa considerável, escolheu renunciar. Minato assumiu. Minato não ousou tocar nos Hyuga, muito menos pensar sobre isso. E a história posterior, como sabemos, Minato nunca chegou a exercer a autoridade de Hokage antes do incidente da raposa de 9 caudas, e ele e sua esposa morreram. O terceiro Hokage saiu da aposentadoria. Naquela época, Konoha não podia arcar com a agitação. Além disso, pressionados por Komogakure, os Hyuga foram forçados a sacrificar Hyuga Izashi. Com a vila precisando se recuperar e o conflito entre os Uchiha e a vila aumentando, a questão dos Hyuga foi novamente deixada de lado. Os Hyuga têm tido uma sorte incrível. Se Hashirama tivesse morrido 2 anos depois, se a primeira grande guerra ninja tivesse eclodido alguns anos depois, os Hyuga poderiam não ter durado até agora. Tobirama certamente teria tomado medidas contra eles. Mas por um golpe de sorte, eles continuaram sendo adiados até o presente. Na história original, o problema dos Hyuga se arrastou até Boruto sem solução. Coincidentemente, sempre que as questões dos Hyuga se tornavam críticas, algo importante como uma guerra acontecia no mundo ninja, desviando a atenção de seus conflitos internos. O terceiro Hokage tinha vindo com o coração pesado. Ele não esperava que Yan explodisse em risadas, como se Yan o achasse divertido. O rosto do terceiro Hokage escureceu. Yan acenou com a mão, ainda rindo, e explicou. Desculpe, eu não quis fazer isso. Eu só não pude evitar. Entendo suas preocupações, mas estou curioso. Seu conselho dos 4 não visou impiedosamente os Uchiha a cada oportunidade? Você não estava com medo da reação deles? Os Uchiha são muito mais fortes que os Hyuga. Se eles retaliassem, o dano à vila seria muito maior do que qualquer coisa que os Hyuga pudessem fazer. Por que você pôde agir imprudentemente contra os Uchiha, mas não contra os Hyuga? A conversa voltou para velhas questões. O terceiro Hokage congelou, abriu a boca, mas não conseguiu falar. Sim, por quê? O poder dos Uchiha era de fato muito superior ao dos Hyuga. Se você estava preocupado com a reação dos Hyuga causando sérios danos, o que dizer dos Uchiha? E conselho dos 4? Eram ele, Danzou, Koharu e o Tatani? Senhor terceiro, padrões duplos só vão até certo ponto. Eu mesmo cuidarei desse assunto. Não se incomode com isso. Se os Uchiha de antigamente não conseguiram causar tumulto, o que os Hyuga que nem ousam falar podem fazer? O sorriso gradualmente deixou o rosto de Yan. Seu tom tornou-se hostil. Eu me lembro de tudo que você fez com os Uchiha. Eu não esqueci. Tsunade prometeu não reabrir velhas feridas. Por favor, não me dê um motivo. Caso contrário, talvez eu tenha que fazer algo com o clã Sarutobi. Você sabe quanto sangue seu clã civil sugou da vila. Já que você está aposentado, apenas aproveite sua aposentadoria. Não venha correndo ao escritório do Hokage toda vez que algo acontece. Isso me faz pensar que você tem segundas intenções. Eu não tenho essa intenção. O terceiro Hokage ficou agitado. Você pode pensar que eu mirei nos Uchiha. Eu admito. Eu fiz. Mas nesta questão dos Hyuga, não tenho motivos pessoais. Eu sei. Caso contrário, você e eu não estaríamos falando tão educadamente. Yan assentiu em reconhecimento. Os motivos do terceiro Hokage para vir não eram, de fato, egoístas. Mas e daí? Se você está aposentado, apenas continue aposentado. Não apareça toda a chance que tiver exibindo sua presença. Esse tipo de comportamento é realmente irritante. O terceiro Hokage ficou novamente sem palavras. Seu rosto estava terrivelmente sombrio. Se Tsunade estivesse na vila, ele poderia ter alguma influência. Mas Tsunade não estava lá. Yan o ignorou. Não me importo com suas intenções. Apenas fique em casa e comporte-se. Não apareça onde eu possa ver você. De qualquer forma, cuidarei do assunto dos Hyuga eu mesmo. Você apenas descanse tranquilo em casa. E não se preocupe com a reação dos Hyuga. Eles não ousarão.
Se os Uchiha têm alguma espinha dorsal, os Hyuga são apenas avestruzes agarrados a regras ultrapassadas. Essa explicação é satisfatória, senhor terceiro? Espero que você não se arrependa disso. O terceiro Hokage saiu irritado. Ele veio preocupado e saiu com raiva. Yan não tinha levado o velho a sério de forma alguma. Terceiro Hokage, que besteira. Infelizmente, Yan não tinha medo de que ele ficasse com raiva. Isso não teria efeito algum. A única pessoa que a raiva prejudicaria era o próprio terceiro Hokage. Como está a situação dos Hyuga? Alguns segundos depois que ele falou, um agente da Anbu entrou no escritório, ajoelhou-se com o joelho e respondeu respeitosamente. Senhor conselheiro, o clã Hyuga está quieto. Ninguém está tentando deixar o complexo. Bom, continue vigiando. Antes que Hyuga e Ashi chegasse, eles permaneceriam quietos. Capítulo 514. Nos dias seguintes, notícias sobre o clã Hyuga espalharam-se rapidamente por Konoha. Muitos aldeões ficaram chocados. O que está acontecendo com os Hyuga? Por que a casa principal é tão dura com a casa secundária? Eles tratam os membros da casa secundária como menos que humanos. Eles são do mesmo clã. Nenhum outro clã é assim. Pelo bem da herança do clã, não há necessidade de tornar isso tão terrível. Quando a verdade veio à tona, muitos ficaram surpresos. Afinal, as regras do clã Hyuga eram chocantemente severas. Juntamente com a inação da casa principal, a casa secundária era simplesmente inferior. Em pouco tempo, inúmeros aldeões simpatizaram com a casa secundária. A reputação da casa principal foi arruinada. Essa situação deixou os anciãos da casa principal tão ansiosos quanto formigas em uma panela quente. Para ser justo, Shikaku era bastante maldoso. Todos os dias, ao entregar suprimentos aos Hyuga, ele jogava uma notícia de graça. Caso contrário, os Hyuga não saberiam que sua reputação estava arruinada. Enquanto a situação dos Hyuga era um tema quente, Hyuga Yashi, o líder do clã, bebia chá tranquilamente em um pátio isolado em Konoha. Observando Yashi preparar o chá pacientemente, Yan balançou a cabeça. O mundo exterior está em alvoroço. Notícias sobre os Hyuga estão em todos os lugares. A reputação da casa principal está arruinada. E aqui está você, bebendo chá. O momento de agir ainda não é o certo. A pressão não é suficiente. Os anciãos da casa principal são mais teimosos do que se pode imaginar. Como líder do clã, Yashi sabia bem quão entrincheirados esses anciãos estavam. Esse tipo de problema precisava ser resolvido de uma vez ou não ser tocado. Então ele precisava ser paciente. Até lá, ele precisava ficar na dele. O que você disser. Se as coisas piorarem, o clã Hyuga arcará com as consequências. Não me importo se eles me odiarem. Aproveite seu chá. Tomar uma xícara de chá quente ocasionalmente era bom. Mas fazer isso como Yashi e Fugaku. Yan admitiu que faltava-lhe paciência e interesse, já que Yashi não estava com pressa. Os Hyuga podiam entrar em pânico o quanto quisessem. Eles não ousariam se mover. Eles só podiam esperar junto às suas janelas, esperando ansiosamente pelo retorno de seu líder de clã. Infelizmente, seu líder de clã já estava de volta há algum tempo. Ele apenas sentia que o momento não era oportuno, então não voltaria para casa ainda. Se os anciãos Hyuga soubessem que seu líder de clã e Yan estavam conspirando juntos, usando o mesmo plano para lidar com eles, aqueles anciãos provavelmente vomitariam sangue. Eles pensavam que seu líder de clã estava do lado deles. Não só ele não estava do lado deles, como estava apunhalando-os pelas costas. Cada facada visava seus rins. Se a casa principal for arruinada, a reputação de todo o clã Hyuga estará arruinada. A casa secundária pode conseguir alguma simpatia, mas não resultará em muito. No curto prazo, os Hyuga não conseguirão manter a cabeça erguida. Felizmente, Yashi estava determinado desta vez. E daí se a reputação deles estiver arruinada? Uma reputação um pouco arruinada era melhor do que a herança do clã ser danificada. Quanto à reputação, depois que tudo acabasse, o escritório do Hokage poderia emitir algumas declarações, desviando a atenção, e reconstruí-la lentamente. Mesmo que alguém mencionasse isso mais tarde, eles não se aprofundariam nisso. Afinal, a opinião pública podia ser controlada. Enquanto os conflitos internos dos Hyuga fossem resolvidos, controlar a opinião pública não seria difícil, desde que o escritório do Hokage cooperasse. Então Yashi não estava preocupado. De jeito nenhum. Ele achava que as balas poderiam voar um pouco mais. Yashi não estava preocupado, mas os anciãos Hyuga certamente estavam. Sentados no salão de reuniões da casa principal, eles não tinham mais sua glória anterior. Todos tinham olheiras sob os olhos, parecendo privados de sono. Nenhum tinha descansado bem. Dia após dia de turbulência era exaustivo. Agora a reputação do clã está arruinada. A casa secundária está inquieta. Se isso continuar, algo acontecerá com o clã. O líder do clã ainda não retornou. Suspeito que ele tenha sido detido por aquele pirralho Uchiha Yan. Maldito seja. Ele é o futuro genro da casa principal Hyuga. Ainda assim ele continua nos visando. Que bem destruir o clã Hyuga faria ele. Alguns anciãos não conseguiram se conter e começaram a xingar Yan de ingrato. Depois que concordaram em noivar Hinata com ele, Yan visou os Hyuga. O pior medo dos anciãos foi realizado. Inquietação na casa secundária. Como Yan previu, a casa principal podia controlar a vida da casa secundária, mas eles não podiam arcar com indignação generalizada neste momento. Mesmo que os membros da casa secundária abrigassem pensamentos rebeldes, a casa principal só podia engolir isso. Se eles agissem contra os membros da casa secundária agora, eles estariam acendendo o pavio. Então, antes que Yan pudesse agir, o clã Hyuga se despedaçaria. Eles relutavam em abrir mão do poder, mas a situação atual não os deixaria segurar. Os anciãos da casa principal estavam todos com o rosto vermelho de raiva. Os anciãos da casa secundária, estranhamente, permaneceram em silêncio. Eles foram pegos no meio. Se falassem pela casa secundária, a casa principal os visaria.
Se falassem pela casa principal, tornariam-se o inimigo número 1 da casa secundária. Neste momento crítico, até os anciãos da casa secundária que eram leais à casa principal não ousavam falar. Ser odiado era uma coisa, mas se suas famílias e descendentes também fossem odiados, isso seria grave. Espere. O grande ancião Hyuga não tinha boas ideias. Mais importante, sem o líder do clã, qualquer decisão que tomassem seria inútil. Além disso, o grande ancião podia ver que à medida que a pressão aumentava, alguns anciãos da casa principal estavam vacilando. Eles estavam considerando se deveriam abrir mão desses poderes para resolver o problema. Embora esses anciãos da casa principal menos comprometidos não tratassem bem os membros da casa secundária, pelo menos eles não eram do tipo agressivo e focado em perseguir. Mas aqueles que desprezavam verdadeiramente a casa secundária não mostraram sinal de compromisso. Olhando para aqueles poucos, o grande ancião suspirou interiormente. Espero que não termine em derramamento de sangue. Quando forçados a escolher, aqueles que permanecessem teimosos poderiam não ter um bom final. Capítulo 515. A questão dos Hyuga já estava causando um alvoroço na vila. Yan aproveitou a oportunidade para divulgar informações sobre vários clãs ninja ao público. Isso permitiu que os aldeões vissem que os clãs ninja não eram tão misteriosos quanto tinham imaginado. Claro, a herança e os segredos de cada clã não poderiam ser divulgados. Yan não iria realmente cavar as raízes dos clãs ninja. Divulgar apropriadamente algumas informações sobre os clãs ninja tinha como objetivo diminuir o abismo, para fazer os aldeões sentirem inconscientemente que os clãs ninja não eram tão altos e poderosos, tão inalcançáveis. De fato, muitos clãs, especialmente os pequenos e em dificuldades, não estavam em uma situação tão boa quanto algumas famílias civis. Neste ponto, alguns aldeões de olhos atentos notaram um ponto cego. O clã Sarutobi não é um clã ninja? Quando eles se tornaram um clã civil? Quem sabe? Eu não ouvi falar disso também. Talvez tenha sido em algum anúncio antigo. Mas isso não faz sentido. Como um clã civil pode ser mais desenvolvido do que clãs importantes como os Uchiha e Hyuga? Eles têm ninja demais. Perguntas surgiram. Os Hyuga e Uchiha eram clãs importantes conhecidos pelos aldeões, sempre misteriosos. Os aldeões reconheciam a força desses grandes clãs. Mas e quanto ao clã Sarutobi? Afirmando ser um clã civil, mas eles tinham mais ninja que os Uchiha, quase tantos quanto os Uchiha e Hyuga combinados. Isso não batia. Mesmo que uma grande parte fosse genin, os aldeões ainda focavam na questão central. Eles estavam curiosos sobre por que o clã Sarutobi tinha tantos ninja, quase tantos quanto os Hyuga e Uchiha combinados, não debatendo a porcentagem de genin. Ninja não se engajavam em produção, então sustentar um ninja era caro. Nem todos os ninja podiam sustentar a si mesmos e suas famílias apenas através de missões. Muitos ninja tinham empregos secundários e faziam negócios para ganhar dinheiro. Então, como o clã Sarutobi sustentava tantos ninja? O que ele acha que está fazendo? Ao saber disso, o terceiro Hokage tremeu de raiva. Ele tinha apenas oferecido uma sugestão no escritório do Hokage, e a retaliação veio tão rápido. Isso era necessário? O terceiro Hokage sentiu-se apunhalado pelas costas. Yan, sem dizer nada, estava secretamente retaliando contra o clã Sarutobi. Após as informações básicas sobre vários clãs serem divulgadas, o clã Sarutobi tornou-se o foco da opinião pública. Juntamente com os Hyuga, eles se tornaram os dois picos da fofoca de Konoha. Os Hyuga não tratavam os membros da casa secundária como humanos. Os Sarutobi eram ainda mais exagerados, sustentando tanto os ninja quanto os Uchiha e Hyuga combinados. Como isso era possível? Eles podiam suportar isso? Logo após os Hyuga, o clã Sarutobi também se tornou o centro da opinião pública. Yan não tinha previsto isso. Ele simplesmente sentiu que se fosse divulgar informações, deveria divulgar para todos. Porque outros clãs deveriam ser incluídos, mas não o Sarutobi. Não havia intenção de atingir o Sarutobi. Infelizmente, o próprio clã Sarutobi tinha pontos de crítica demais, e os aldeões se apegaram a eles. Tanto os Hyuga quanto os Uchiha tinham extensas propriedades de clã, sustentando facilmente seus ninja. Além disso, muitos de seus ninja focavam em missões, e alguns ocupavam cargos oficiais. O número que exigia apoio do clã não era muito alto. E quanto ao Sarutobi? Suas propriedades não pareciam extensas. Cargos. Eles tinham alguns trabalhando para a vila. Ainda assim, renda e despesas não batiam. Como eles administravam isso? Sustentar um clã enorme com uma renda de 100 e despesas de dezenas de milhares. Isso era possível? E além disso, eles se chamavam de clã civil. Civis com um clã? Uma vez que o ponto cego foi descoberto, queixas de ninja civis que estavam reprimidas há anos vieram à tona. Céus, gasolina no fogo. Do terceiro Hokage até um genin comum, todos eles sangraram a vila, usando fundos da vila para sustentar os ninja do clã. A notícia explodiu. O terceiro Hokage não conseguia ficar sentado. Ele veio ao escritório do Hokage novamente. Ele precisava de uma explicação de Yan, uma razoável. Mas o que o terceiro Hokage não esperava era que quando chegou ao escritório, antes mesmo de poder questionar Yan, sua raiva se dissipou. Continue seu relatório. Yan olhou para o terceiro Hokage, que tinha entrado sem bater, ignorou e sinalizou para Anbu continuar. Sim, senhor. A Anbu continuou. Seguindo a inteligência e as pistas, eventualmente capturamos muitos espiões. Eles divulgaram deliberadamente a informação, distorcendo o entendimento dos aldeões, irritando-os e direcionando o conflito para o clã Sarutobi. O anúncio do senhor conselheiro sobre informações básicas sobre vários clãs ninja deu a essas pessoas uma oportunidade. Eles esperavam perturbar Konoha e manipular a opinião pública. Os resultados do interrogatório chegaram? Sim, senhor. Este é o pergaminho de gravação do clã Yamanaka. A Anbu entregou imediatamente o pergaminho. Yan abriu, deu uma olhada, então enrolou casualmente e entregou ao terceiro Hokage. Deu uma olhada. Os culpados são Iwagakure e Kerigakure.
Porque eles estão trabalhando juntos requer investigação adicional. A situação do Sarutobi não tem nada a ver comigo. A suspeita foi dissipada antes mesmo que o terceiro Hokage pudesse questioná-la. E aqui está o que eu divulguei. Estas são as mensagens que os espiões espalharam. Veja você mesmo. Não diga que estou desconsiderando os sentimentos de Tsunade, que estou perseguindo o clã Sarutobi. Comparando os pergaminhos repetidamente, as mãos do terceiro Hokage tremeram. Isso era uma conspiração. Konoha tinha apunhalado Iwagakure pelas costas, vendido suprimentos repetidamente para Sunagakure e expulsado a delegação de enviados de Kirigakure, essencialmente ofendendo Kirigakure. Assim, espiões de ambas as vilas trabalharam juntos, usando o clã Sarutobi como pretexto para cavar um grande buraco. Sua operação tinha tido sucesso, apenas não completamente. Alguns aldeões tinham notado o ponto cego. Yan ficou surpreso, mas não se aprofundou. Nem todo mundo era tolo. Alguns aldeões inteligentes sempre focariam nos pontos-chave. A opinião pública mudou e problemas surgiram. Então a Anbu agiu imediatamente e pegou muitos peixes grandes. Capítulo 516. A Anbu ainda estava investigando como esses espiões tinham se reunido. Era provável que Amando de Kirigakure e Iwagakure, espiões das duas aldeias, tivessem unido forças para conspirar juntos. E de fato, eles tinham conseguido desviar a opinião pública de Konoha do caminho certo. Eles tinham alcançado alguns dos objetivos de sua missão. No entanto, acabar com isso também era fácil, fazer prisões e emitir comunicados. Significaria apenas que o clã Sarutobi sofreria um pouco. Reputação era fácil de arruinar, mas difícil de restaurar. Tomemos o clã Uchiha, por exemplo. Será que os Uchiha eram realmente tão insensíveis? Não necessariamente. Mas a aldeia os difamou repetidamente e, com o tempo, os moradores formaram uma primeira impressão de que os Uchiha não eram boas pessoas. A existência da polícia militar de Konoha apenas piorou as coisas. Mesmo agora, a reputação dos Uchiha ainda era terrível. Isso mostrava quão importantes eram as primeiras impressões. Agora, o clã Sarutobi tinha seguido os passos dos Uchiha. Após esse incidente, quando os moradores mencionassem o clã Sarutobi, sua primeira reação seria: parasitas. Drenando a aldeia para treinar os ninjas do seu próprio clã, mas chamando a si mesmos de um clã civil. O terceiro Hokage também enfrentaria mais escrutínio. Somado a revelações anteriores, a reputação do terceiro Hokage estava completamente arruinada no curto prazo. O terceiro Hokage tinha vindo com fúria, pretendendo questionar Yan sobre por que ele tinha retaliado contra o clã Sarutobi. Agora ele estava entorpecido. Não tinha nada a ver com Yan. Era puramente o inimigo causando problemas. O clã Sarutobi teve apenas o azar de ser usado. O que mais o terceiro Hokage poderia dizer? Nada. Contanto que Yan não tivesse retaliado intencionalmente contra o clã Sarutobi, ele era inocente. Era apenas que o clã Sarutobi tinha sido amaldiçoado com 8 vidas de má sorte para ser pego nisso. Quanto às intenções maliciosas dos espiões. Você vai a outros países, rouba as coisas deles, apunhala-os pelas costas e ainda está lutando contra eles. Você espera que eles sejam legais com você? O que lhe dava esse direito? Lorde Terceiro, mais alguma coisa a dizer? Tomando uma respiração profunda com o rosto sombrio, o terceiro Hokage colocou o pergaminho de inteligência na mesa, lutou para controlar suas emoções e respondeu entre dentes cerrados. Eu quero ir para as linhas de frente. Encontrar pessoalmente os ninjas de Iwagakure. Você pode ficar tranquilo. Não interferirei no comando. Tudo bem. Já tão bravo a ponto de perder o controle? Quer ir para o campo de batalha por vingança? Eu lhe concederei isso. Para ser justo, o caráter do terceiro Hokage era muitas vezes questionável, mas sua força era uma coisa garantida. Quanto a ele agarrar o poder, Yan não estava preocupado com isso. O acampamento estava sob o comando de Uchiha Fugaku. Fugaku não o deixaria interferir e depois ter que responder por isso. Orochimaru certamente não desistiria do comando do campo de batalha. O resultado da guerra afetava sua recompensa final. Se o terceiro Hokage fizesse bagunça e causasse um incidente grave, levando a pesadas perdas para Konoha, não apenas não haveria recompensa. Ele teria sorte se não tivesse fundos deduzidos. Portanto, Orochimaru não deixaria o terceiro Hokage usurpar seu comando. Assim, o terceiro Hokage teria que servir como um executor sem cérebro, matando inimigos no campo de batalha. Então por que recusar? Se ele queria ir, deixe-o ir. Um lutador tão forte desperdiçando-se na aldeia era uma pena. Melhor deixá-lo brilhar no campo de batalha. Se Onoki começasse a amaldiçoar, isso não tinha nada a ver com Yan. Ele poderia amaldiçoar o terceiro Hokage. O próprio terceiro Hokage, um Hokage aposentado, correndo pessoalmente para o campo de batalha para matar inimigos com raiva por algo que os espiões fizeram. Onoki definitivamente teria algumas palavras fortes sobre isso. Com a permissão de Yan, o terceiro Hokage deixou o escritório sem dizer uma palavra. Ele precisava ir para casa e se preparar, pegar sua armadura de batalha e seguir para as linhas de frente amanhã. Kirigakure era muito longe, fora de alcance. Então ele se vingaria em Iwagakure. A mão de Onoki estava certamente nisso. Então por que ser educado com Iwagakure? Vá pegá-los. Depois que o terceiro Hokage saiu, Shikaku se aproximou sorrateiramente. Lorde Terceiro parece chateado. Vocês dois discutiram? Você não saberia se tivéssemos discutido? Os olhos de Yan cortaram Shikaku. Shikaku sorriu sem jeito e explicou rapidamente. Estes são tempos extraordinários. Eu estava preocupado com você e o Lorde Terceiro entrando em conflito. Ele foi Hokage uma vez. Se isso explodisse, soaria mal. Me poupe. Essa notícia já se espalhou. Quem se importa se soa mal? Yan não estava interessado no falatório de Shikaku. Sem discussões ou brigas. O terceiro Hokage achou que eu estava mirando no Sarutobi e estava prestes a me confrontar. Quando ele soube que espiões de Iwagakure e Kirigakure estavam por trás disso, ele solicitou ir para o campo de batalha. Você concordou? Os olhos de Shikaku se arregalaram. Pelo amor de Deus.
O terceiro Hokage é velho. Você não tem medo de que ele morra no campo de batalha? Shikaku balançou a cabeça vigorosamente, tentando limpar aqueles pensamentos confusos. O que mais eu poderia fazer? Yan estendeu as mãos. Eu não posso recusar, posso? Este incidente pode ter plantado um espinho no coração do velho. A reputação do Sarutobi foi severamente danificada. Nenhuma pessoa normal poderia tolerar isso. Kirigakure está fora de alcance, não vale a pena. Então ele terá que se vingar em Iwagakure. Além disso, com a força dele, você realmente tem medo de que ele se machuque no campo de batalha? O olhar de Shikaku era estranho. Existe um ditado: é melhor prevenir do que remediar. O Onoki era conhecido por ser louco. Se o terceiro Hokage fosse muito ativo no campo de batalha, algo poderia acontecer. O terceiro Raikage foi um exemplo clássico. Mas como o terceiro Hokage tinha se voluntariado, Yan não podia realmente recusar. Além disso, se algo acontecesse com ele, não seria culpa de Yan. Seria tudo de Onoki. Sim, é tudo culpa de Onoki. Então, Onoki intensifique o ritmo. Se você se tornará o assassino de terceiros Hokage depende disso. Você matou o terceiro Raikage. Não seria estranho se você também matasse o terceiro Hokage, certo? Yan estava ansioso pelo desempenho de Onoki. Ele esperava sinceramente que ele mantivesse o terceiro Hokage no campo de batalha, poupando a Yan o trabalho de encontrar uma oportunidade mais tarde e ter que ser cuidadoso para não ser descoberto. Vá em frente, Onoki. Eu acredito em você. Olé. Tendo silenciosamente torcido por Onoki, Yan mudou de assunto. Algum movimento do clã Hyuga? Eles estão todos ficando no complexo. Ninguém saiu. Os Hyuga estavam sendo tratados como os Uchiha foram um dia. Só que os Uchiha não eram tão silenciosos quanto os Hyuga. Capítulo 517. Quando Yan disse que os Uchiha tinham mais espinha dorsal que os Hyuga, ele não estava apenas tentando bajular os Uchiha. Ao longo da história registrada, os Uchiha nunca tinham recuado. Foi apenas após se juntarem à vila de Konoha que eles se acalmaram. Além disso, os modos tímidos de Fugaku e seu pai tinham desgastado o espírito dos Uchiha consideravelmente. Bom, Yan assentiu e não disse mais nada, continuando seu trabalho. Vendo que Yan não tinha nada a acrescentar, Shikaku hesitou, então não pôde deixar de perguntar. Lorde Conselheiro, manter o complexo Hyuga cercado assim não é sustentável. Muitas pessoas me perguntaram sobre a situação de Hyuga e Ashi. Receio que surjam problemas se isso continuar. Quanto à estabilidade de um grande clã, Shikaku não podia deixar de se preocupar. Mesmo que ele quisesse agir sem coração, ele não conseguia. Pessoas do clã Nara podiam odiar problemas, mas isso não significava que fossem insensíveis. Pelo contrário, embora odiassem problemas, eram bons em encontrá-los para si mesmos. Do que você tem medo? Yan não levantou os olhos dos documentos que estava lendo. Eu não estou com medo. Você não tem nada a temer. Apenas mantenha assim. Contanto que ninguém escape, você não precisa se preocupar com nada. Dentro de 5 dias, a questão Hyuga estará completamente resolvida. 5 dias? O que 5 dias podem fazer? Alguns anciãos Hyuga não mostraram sinal de mudar de ideia. Embora os Hyuga não pudessem sair do complexo, Shikaku podia entrar. Ele tinha tido várias conversas privadas com o grande ancião Hyuga. Do grande ancião, Shikaku soube que as posições de muitos anciãos Hyuga estavam vacilando. Apenas os anciãos da casa principal, que valorizavam o poder, ainda não estavam dispostos a abrir mão. Ele queria perguntar qual era o plano de Yan, mas Yan não mostrou intenção de compartilhar. Depois de pensar por um tempo, Shikaku desistiu. Já que Yan disse para esperar, ele esperaria. 5 dias não era muito. Ele apenas veria como a questão Hyuga seria resolvida. Lorde Terceiro. No complexo Sarutobi, muitos aguardavam o retorno do terceiro Hokage. Eles queriam saber a atitude e a posição do escritório do Hokage. Se esses assuntos eram obra do escritório do Hokage. Quanto a quem fez isso, isso não precisava ser dito. A pessoa com mais poder na aldeia era o principal suspeito. Só eles tinham a habilidade. Olhando para seus clãs agitados, o terceiro Hokage suspirou e sinalizou para que se acalmassem. Sentando-se, ele acendeu seu cachimbo e deu uma tragada profunda. Isso não tem nada a ver com Yan. O quê? Isso é impossível. Se não é o Uchiha Yan, digo, não o Lorde Conselheiro, quem tem o poder de manipular a opinião pública na aldeia? Isso é claramente retaliação. Não estávamos nem quites já. Os membros do clã Sarutobi argumentaram animadamente. O terceiro Hokage estava bastante perturbado. Ele só pôde levantar uma mão para acalmá-los. Vendo isso, os membros agitados do clã se acalmaram gradualmente, embora a raiva permanecesse em seus rostos. Desde que o terceiro Hokage se aposentou, o clã Sarutobi estava vivendo cautelosamente, trabalhando duro para ganhar mérito, esperando melhorar a situação difícil de vida do clã. A maioria sentia que se trabalhassem duro e ganhassem mérito, o passado não seria mais usado contra eles. Pelo menos Yan não continuaria mirando neles, porque eles já tinham se rebaixado o suficiente. Qualquer coisa mais baixa, e teriam que ser como o clã Shimura, bancando o neto. O clã Sarutobi não podia fazer isso. Eles podiam melhorar o preconceito de Yan através de outros meios, e podiam ganhar mérito para mudar a situação do clã. Eles podiam baixar a cabeça. Eles podiam fazer isso. Mas bancar o neto? Eles não podiam. Não digam mais tais coisas. O terceiro Hokage franziu a testa, exalou fumaça e colocou seu cachimbo de lado, irritado. Eu fui ao escritório do Hokage. Yan me mostrou alguns pergaminhos de inteligência. A informação básica sobre os clãs foi liberada por Yan. Ele fez o mesmo para todos os clãs. Não foi mirando em nós. Nós apenas tivemos o azar de sermos usados por espiões de Iwagakure e Kirigakure. O terceiro Hokage explicou brevemente o que aconteceu para evitar que seus clãs mirassem em Yan. Se suas ações irritassem Yan, ele poderia simplesmente virar a mesa e ir atrás do clã Sarutobi. Afinal, virar a mesa não era algo que Yan não tivesse feito antes. Algumas vezes, na verdade. O quê? Espiões? Lorde Terceiro, isso é verdade?
Ouvindo isso, os membros do clã Sarutobi ficaram atordoados. Não era o conselheiro do Hokage mirando em nós, mas espiões? É verdade. O rosto envelhecido e manchado do terceiro Hokage estava sombrio. Ele amaldiçoou entre dentes cerrados. Esses bastardos planejaram usar nosso clã Sarutobi para manipular a opinião pública, tentando lançar a aldeia no caos. A Ambu já prendeu muitos e está conduzindo interrogatórios adicionais. Malditos sejam! Esses espiões merecem morrer. Aprendendo que não era Yan ou a aldeia mirando neles, os membros do clã Sarutobi relaxaram. Comparados aos espiões, eles tinham mais medo da mira de Yan. Eles imediatamente começaram a amaldiçoar, não se importando se o terceiro Hokage estava presente. Eles não se sentiriam melhor sem amaldiçoar. O terceiro Hokage não os impediu. Ele também achava que os espiões mereciam isso. Depois de deixar seus clãs amaldiçoarem por um tempo, o terceiro Hokage falou lentamente. Em suma, isso não tem nada a ver com o escritório do Hokage. A informação básica sobre clãs ninja foi liberada para a harmonia da aldeia. Todos os clãs foram incluídos, não apenas nós. Não olhem para isso através de óculos coloridos. Não façam nada impulsivo ou vocês arriscarão implicar o clã. Então apenas deixamos isso passar? Ter a reputação do clã destruída. Ninguém podia aceitar isso. Deixar passar? O terceiro Hokage disse friamente. Como pode ser tão fácil? Eu já solicitei permissão ao Lorde Conselheiro. Amanhã, vestirei minha armadura e seguirei para as linhas de frente. Kerigakuri é muito longe, mas a aldeia está em guerra com Iwagakuri. Farei Onoki responder por isso. 5 dias não era muito, mas não era pouco também. Notícias do incidente em Konoha tinham se espalhado por vários canais. Os clãs Hyuga e Sarutobi eram famosos novamente, apenas não de uma maneira boa. Pelo menos, os membros desses dois clãs não estavam felizes com isso. Infelizmente, as circunstâncias estavam além de seu controle. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 518. O terceiro Hokage estava levando um contingente de ninjas de seu clã para as linhas de frente. Yan não recusou. Ele aprovou todos os pedidos. Se você quer ir, então vá. Estarei esperando pelas suas boas notícias. Se muitos morrerem, será a perda do clã Sarutobi. Quanto mais pessoas imprudentes assim, melhor. Então Yan não teria que se preocupar em mobilizar ninjas para as linhas de frente. Infelizmente, após a batalha de Amegakuri, o clã Sarutobi tinha sofrido perdas consideráveis. Tendo sido queimado, o terceiro Hokage não estava disposto a apostar com o futuro do clã. Desta vez, ele levou apenas algumas dezenas de ninjas Sarutobi para as linhas de frente. Ele não usou, como antes, mobilizar várias centenas de ninjas do clã no estalar de dedos. Se várias centenas de ninjas do clã fossem eliminados no campo de batalha, o clã Sarutobi ficaria aleijado. Yuga Yashi tinha retornado ao complexo do clã. Yan estava esperando por suas boas notícias. O retorno de Yashi foi uma injeção de adrenalina para o clã. O que muitos não sabiam era que o coração de seu líder de clã tinha se tornado negro. Ele não era mais tão misericordioso ou indeciso como antes. Ou ele agia ou Yan faria. Yashi escolheu agir ele mesmo. Se Fugaku podia levantar sua espada, ele também podia. Yashi estava confiante de que não era pior que Fugaku. O que Uchiha Fugaku podia fazer, ele também podia fazer. Ele apenas não tinha querido causar uma grande cena antes. Agora com Yan e a aldeia o apoiando, o clã Hyuga podia dar tudo de si. Levantar uma espada contra o próprio clã exigia crueldade e determinação. Embora Yashi passasse seus dias bebendo chá, lendo e olhando a paisagem, aparentemente ocioso, ele estava na verdade sofrendo. Duas pequenas figuras estavam constantemente puxando-o, um anjo gentil e um demônio maligno. De volta ao complexo, Yashi não convocou imediatamente os anciãos do clã. Embora ansiosos, os anciãos só podiam esperar pacientemente. Eles racionalizaram. O líder do clã tinha acabado de retornar e merecia algum descanso. Descanse bem, acumule energia para enfrentar os problemas que virão. À noite, Yashi caminhou sozinho pelo complexo, acompanhado por ninguém. Até seus guardas escondidos tinham sido dispensados. Depois de vagar sem rumo, um tanto fora de seu caráter, Yashi retornou à residência do líder do clã. Ele enviou ordens para que os anciãos viessem a uma reunião do clã. Os mensageiros ficaram perplexos. Alguns nomes faltavam na lista. 3 anciãos da casa principal e 2 anciãos da casa secundária. Os mensageiros não sabiam por que esses poucos não foram convocados. Eles só podiam seguir ordens. Logo, os anciãos notificados correram para a residência do líder do clã. Eles estavam mais ansiosos do que nunca. Eles desesperadamente queriam saber onde Yashi tinha estado, e como resolver os problemas atuais do clã. No salão de reuniões, Yashi sentou-se no assento do líder do clã, bebendo chá silenciosamente. Os anciãos que chegavam vendo isso, só podiam sentar-se em seus lugares e esperar pelos outros. Mas com o passar do tempo, todos notaram algo. Pessoas estavam faltando. Já que todos estão aqui, vamos começar. Decidindo que era o suficiente, Yashi pousou sua xícara de chá. Líder do clã, o terceiro ancião e os outros não chegaram. O grande ancião foi pego de surpresa. Ele lembrou Yashi de que pessoas estavam faltando, mais de uma ou duas. Yashi disse categoricamente. Não precisa. Eles não precisam vir. Não faz sentido. O que isso significa? O movimento inicial de Yashi atordoou os anciãos. Até o grande ancião não entendeu. Não precisa vir? Não faz sentido? O que ele queria dizer? Aqueles poucos estavam sendo excluídos? Ou, todos os presentes eram velhos. Da única frase de Yashi, eles puderam deduzir algo. Antes que pudessem pensar mais, Yashi continuou. Todos, já que vocês estão todos insatisfeitos com os arranjos e ações da aldeia, vamos nos preparar para um golpe. O quê? Impossível. Líder do clã, absolutamente não. Um golpe? Líder do clã, no que você está pensando? Um golpe só levará o clã ao abismo. Ele destruirá o clã. Por que não?
A expressão de Yashi não mudou, mas sua voz aumentou. Os Uchiha planejaram secretamente um golpe porque a aldeia os mirou. Os Hyuga não podem fazer o mesmo? Ou nós, Hyuga, somos inferiores aos Uchiha? Líder do clã, o grande ancião, esquecendo as regras do clã, levantou-se imediatamente para dissuadi-lo. Existem alguns conflitos e mal-entendidos entre o clã e a aldeia. É verdade que estamos sendo alvejados. Mas não podemos ir a tais extremos. Isso arruinaria o clã. Acredito que qualquer conflito pode ser resolvido. Um golpe não é sábio. Como? Como pode ser resolvido? Diga-me, grande ancião. As emoções de Yashi começaram a flutuar. Como líder do clã, meu objetivo é levar o clã a sobreviver. Mas as regras do nosso clã estão agora em conflito direto com as reformas da aldeia. Não apenas agora, mas no futuro, quem quer que se sente no escritório do Hokage, o conflito do clã Hyuga permanecerá. Como líder do clã, devo priorizar os interesses do clã. E a aldeia não tolerará mais nossa recusa. Então o único caminho é um golpe. Se não podemos integrar, então viramos à mesa. Se os Uchiha ousaram planejar um golpe, os Hyuga também farão. Todos nós temos uma cabeça sobre 2 ombros. Quem tem medo de quem? Impossível. Eu recuso. Um golpe é absolutamente inaceitável. Yashi estava de fato resolvendo o problema. Mas seu método era explosivo. Yan gostava de virar mesas e causar problemas, então Yashi decidiu copiá-lo. Seja um pouco voluntário por uma vez. E daí se ele era o líder do clã? O líder de um clã não era ainda humano? Virar a mesa? Ele podia fazer isso também. Vamos lá todos, vamos ser grandes e fortes. Vamos marchar rumo à glória. A sugestão de Yashi de um golpe aterrorizou os anciãos. A intenção deles era negociar, lidar com as coisas da maneira mais suave possível. Mas Yashi soltou uma bomba logo de cara. Um golpe? Eles poderiam fazer isso? Se a notícia vazasse, o exército da aldeia invadiria o complexo Hyuga. Então não haveria conversa sobre herança de clã. Os Hyuga se tornariam uma nota de rodapé na história de Konoha. Uma marca negra no pilar da vergonha. Capítulo 519. O que vocês anciãos querem dizer com isso? O rosto de Yashi escureceu com desagrado. A vila e o clã chegaram a um conflito irreconciliável. Como não pode ser reconciliado, um golpe é a única saída do clã. Vocês não querem mudar. Vocês não ousam começar um golpe. O que exatamente vocês querem? Yashi recordou a descrição de Yan sobre os anciãos Hyuga covardes. Ele costumava pensar que Yan, como um Uchiha, era apenas tendencioso contra os Hyuga. Agora, vendo esses anciãos, eles realmente eram covardes. Líder do clã, o conflito entre o clã e a vila não é irreconciliável. Um golpe é verdadeiramente imprudente. Sim, acredito que contanto que nos sentemos e conversemos, qualquer problema pode ser resolvido. Líder do clã, você não deve ser impulsivo. Não diga tais coisas novamente. Se elas vazarem, trarão enormes problemas para o clã. Pense no passado. Quando os Uchiha quiseram deixar Konoha e encontrar um novo lar, o que aconteceu? Nenhum dos Uchiha estava disposto a partir com Madara. Foi por isso que Madara perdeu toda a esperança no clã. Após mais de uma década em Konoha, os Uchiha haviam se acostumado a vidas confortáveis. E os Hyuga, que sempre priorizaram a estabilidade e o compromisso pelo bem da herança do clã, eram ainda mais assim. Falar sobre um golpe era uma piada. Todos se sentem assim? Yashi franziu a testa, examinando a sala. Os anciãos que antes se opunham ferozmente agora estavam balançando a cabeça avidamente como galinhas bicando arroz. As palavras de Yashi os haviam assustado. Um golpe? O que você está pensando, líder do clã? Isso destruiria o clã. Bum! Ninguém esperava que Yashi subitamente batesse na mesa e se levantasse, gritando irritado. Vocês estão brincando comigo? Não faz muito tempo. Todos vocês exigiram que eu defendesse o clã e rejeitasse a vila. Agora, eu rejeitei a vila, rejeitei Yan, queimei nossas pontes e resolvi levar o clã por outro caminho. Agora vocês me dizem que o conflito entre o clã e a vila pode ser reconciliado? As palavras de Yashi fizeram muitos anciãos baixarem a cabeça em vergonha, porque era exatamente isso que eles tinham feito. Para ser preciso, eles sempre fizeram isso. Eles pensavam que a vila não romperia verdadeiramente com o clã. Afinal, Hokages anteriores sempre quiseram resolver os problemas dos Hyuga, mas nenhum deles agiu ultimamente. Com o tempo, eles tiveram a ilusão de que a vila não romperia completamente com o clã. Então eles escolheram ser durões. Agora as coisas explodiram e não podiam ser contidas. Yashi parecia encurralado e pronto para lutar até o fim. Os anciãos entraram em pânico. Eles gostavam de ser poderosos e influentes, mas não queriam arrastar o clã com eles. Especialmente porque isso incluiria eles mesmos e suas famílias. Tosse. Vendo as coisas caminhando para um território incontrolável, o grande ancião tossiu e mudou de assunto. Líder do clã, o que dizer do terceiro ancião e dos outros? Eu os executei. Um brilho de intenção assassina apareceu nos olhos de Yashi enquanto ele cuspia friamente as palavras. Ah! Com isso não apenas o grande ancião, mas todos olharam para cima em choque. Executados? Vários anciãos foram apenas executados? Incluindo anciãos da casa principal? Isso é ridículo? Não tão impiedoso? Eles costumavam zombar dos Uchiha, dizendo que seu líder de clã covarde não mostraria misericórdia em momentos críticos e levantaria sua espada contra seu próprio povo. Agora, isso tinha acontecido com eles. A voz do grande ancião tremeu. Líder do clã, você está falando sério? Yashi bufou friamente. Aqueles poucos eram gananciosos por poder e medo de morrer. Se o clã Hyuga quer seguir o caminho de um golpe, eles são os maiores obstáculos.
Pelo clã, pela continuação do nosso Kekkei Genkai, eu não tive escolha a não ser executá-los. Todo o salão de reuniões caiu em silêncio mortal. Todos os presentes ficaram atônitos, suas mentes zumbindo. Se aqueles anciãos ausentes tivessem sido verdadeiramente executados, significava que Yashi estava falando sério sobre um golpe. Ele havia removido os obstáculos. Era uma coisa executar anciãos da casa secundária, mas nem mesmo os anciãos da casa principal escaparam. De repente, todos olharam para Yashi com medo e cautela. Eles estavam com medo de serem o próximo alvo. Uma vez que algo começa, muitas vezes continua. Agora, como seu líder de clã, darei a vocês mais uma escolha. Aceitem a mediação e resolvam pacificamente o conflito com a vila. Posso engolir meu orgulho e ir pessoalmente ao escritório do Hokage implorar a Yan por uma audiência. Afinal, ele é meu futuro genro. Como seu sogro, se eu me humilhar, ele me dará esse crédito. Mas fazer isso significará reduzir um pouco do poder do clã. Se vocês ainda acham as condições da vila inaceitáveis, então sigam-me e forjem um novo caminho para o clã. Da expressão e do tom de Yashi, ninguém poderia duvidar de sua seriedade. Ele havia se decidido. Uma vez que os anciãos deixassem sua posição clara, o líder do clã lideraria imediatamente o clã em revolta. No salão de reuniões, muitos anciãos tinham gotas de suor frio na testa. Seus corações estavam batendo forte. Peço ao líder do clã que vá ao escritório do Hokage como um sogro, representando o clã, para negociar com o Lorde Conselheiro. Não dando chance aos outros anciãos de falar, o grande ancião tomou a decisão por todos. Um golpe? Impossível. Um golpe significaria o fim do clã Hyuga, especialmente com a vila já preparada. Começar um golpe seria cortejar a morte. Sem mencionar ser vigiado por Yan, o mais forte de Konoha. Qualquer movimento suspeito, e eles estariam mortos. O mundo não pararia de girar para ninguém, incluindo o clã Hyuga. O grande ancião não estava tomando essa decisão por medo da morte. Embora ele não quisesse morrer, quem gostaria? Sua razão fundamental era o medo de que alguém fosse tolo o suficiente para provocar Yashi ainda mais. Isso faria o líder do clã se levantar e liderá-los para compartilhar a boa sorte. Agora, Yashi não conseguia lidar com mais nenhuma provocação. Vocês têm certeza sobre negociar com a vila? Yashi perguntou, franzindo a testa. Bem, os anciãos olharam um para o outro hesitantes. Eles não queriam que o clã começasse um golpe, mas relutavam em desistir de seu poder. Capítulo 520. Vendo isso, o grande ancião ficou tão irritado que seu rosto ficou vermelho. Ele rugiu. O que vocês estão hesitando? Vocês realmente querem que a vila aniquile o clã? Querem que os Hyuga se tornem uma nota de rodapé na história ninja? Querem ser os pecadores do clã? Com o grito furioso do grande ancião, os anciãos ainda hesitantes finalmente se decidiram. Eles assentiram um após o outro. Pedimos ao líder do clã que vá ao escritório do Hokage, representando o clã, para negociar com a vila. Escolhendo desistir de seu poder, os anciãos sentiram-se aliviados, mas também sentiram um vazio, como se tivessem perdido algo importante. Yashi franziu a testa, seu olhar varrendo cada ancião, parecendo hesitante. O quê? Você ainda está hesitando? Hesite o cacete. Todos decidiram. Como líder do clã, você deve se mover rapidamente. Parecendo notar os olhares urgentes e apressados dos anciãos, Yashi cerrou os dentes. Já que esse é o caso, irei em nome do clã. Não precisa ir ao escritório do Hokage. Antes que Yashi pudesse terminar, a voz de Yan veio da escuridão. Uchiha Yan? Ouvindo a voz de Yan, os corações dos anciãos quase pularam de suas gargantas, porque eles estavam com medo de que Yan tivesse ouvido as palavras de Yashi. Se Yan os levasse a sério, o clã Hyuga estaria verdadeiramente acabado. Passos, sinistros sob a cobertura da noite e carregando um peso opressor, aproximaram-se gradualmente. A figura de Yan emergiu da escuridão. Parece que subestimei seu clã Hyuga. Planejando um golpe? Interessante. Seu olhar, tanto zombeteiro quanto divertido, varreu cada ancião Hyuga finalmente parando em Yashi. Ouvi dizer que meu sogro quer encenar um golpe? Que excitação! Por que você não informou seu genro? Que tal me levar junto? Tosse. Muitos anciãos tossiram ali mesmo. O humilde Yashi não ousaria. Yashi também baixou a cabeça prontamente. Lorde Conselheiro, foram apenas palavras de raiva. O clã decidiu negociar com a vila para resolver nossos conflitos. Este chamado golpe foi apenas um desabafo. Não leve a sério. É mesmo? Yan parecia não convencido. Ouvi errado? Vocês não iam crescer, ficar fortes e criar glória? Tosse. Outra rodada de tosse urgente. Confrontados com Yan, esses anciãos não ousaram proferir uma palavra de desculpa, apenas usando tosses para mascarar seu pânico. Confrontado com o questionamento de Yan, a boca do grande ancião se contraiu enquanto ele se desculpava. Lorde Conselheiro, você brinca. Os Hyuga sempre fizeram parte da vila. Nunca faríamos algo tão traiçoeiro. Por favor, confie em nós. Espero que sim. Dando ao grande ancião um olhar longo e duro, Yan casualmente encontrou um assento e sentou-se de pernas cruzadas. Ajoelhar? Esqueça. Uchiha Yan não tinha esse hábito. De qualquer forma, Hinata é minha noiva. O clã Hyuga é a família dela. Se possível, eu não agiria contra vocês. É só que seu clã Hyuga tem alguns elementos teimosos. Mas o líder do clã Yashi fez bem. Eliminar os desordeiros é mais eficiente. Olhe para quão harmoniosos os Uchiha são agora. Harmoniosos o cacete. Você é um Uchiha. Uchiha Fugaku eliminaria obstáculos para você. É claro que o clã seria harmonioso. Você está tentando incitar o líder do clã a nos alvejar? Assuntos do clã não precisam preocupar o Lorde Conselheiro. Yashi interveio no momento crucial, apoiando os anciãos. Certo. Então vamos sentar e conversar. Eu representarei a vila. Os termos anteriores permanecem inalterados. Se vocês concordarem, acenem. A partir de agora, o clã Hyuga ainda fará parte da vila. Não negociem.
Minha paciência é limitada. Nós também temos muitos assuntos. Não tenho tempo a perder com vocês. Os termos são inegociáveis. Se concordarem, acenem. Se não, começarei a chamar reforços. Os Hyuga estão tramando um golpe. Essa razão é suficiente para aleijar os Hyuga. Vocês não podem se comprometer de forma alguma? Nós concordamos. Yashi e o grande ancião falaram simultaneamente. Mas enquanto o grande ancião aceitou imediatamente os termos de Yan, Yashi franziu a testa, pronto para continuar negociando. Líder do clã, não é hora para isso. Já que os termos não podem ser alterados, aceite-os. Não podemos provocá-lo mais. Concordando com os termos de Yan, o grande ancião continuou sinalizando para Yashi. Ele estava verdadeiramente assustado agora, com medo de que Yashi pudesse deixar escapar algo chocante novamente. Ele já havia mencionado um golpe. O que mais ele não ousaria dizer? Ainda mais embaraçoso, eles foram pegos no flagra. Poderia haver algo mais estranho? Mas o tempo de Yan foi bastante coincidente. Felizmente ninguém suspeitou de Yan e Yashi conspirando para prender os anciãos Hyuga. Yan e Yashi não conspiraram. Ele estava apenas curioso sobre se a reunião do clã após o retorno de Yashi teria algum momento interessante. E então, céus, meu sogro quer se rebelar contra mim? O que devo fazer? Recebendo o sinal do grande ancião, Yashi baixou a cabeça relutantemente e não disse mais nada. Esta foi a primeira vez que Yan percebeu que Yashi tinha um talento dramático, uma performance tão convincente. Será que seu sogro pretendia verdadeiramente encenar um golpe? Amanhã, o escritório do Hokage emitirá um anúncio limpando o nome do clã Hyuga. Quanto aos termos, espero que vocês os cumpram. Não me deixem pegar nenhum problema. Muitas pessoas na vila não são tão tranquilas quanto eu. E da próxima vez que quiserem tramar um golpe, encontrem um lugar mais isolado, um quarto secreto seria melhor. Discutir tais assuntos em um ambiente formal como salão de reuniões é facilmente ouvido. Lançando alguns comentários, Yan partiu prontamente. Shikaku, retire-se. Está resolvido. Deixando a ordem de retirada, Yan deixou o complexo Hyuga e retornou ao escritório do Hokage. Ele não estava mentindo. Ainda havia uma montanha de trabalho esperando por ele. Quanto a ir ao complexo Hyuga, ele estava apenas curioso e deu um passeio. Ele acabou inadvertidamente ouvindo que seu sogro estava planejando um golpe. Retire-se. Como Yan disse que estava resolvido, Shikaku não perguntou mais nada. Ele ordenou que as forças circundantes se retirassem. Até a Anbu se retirou. Depois de ficarem presos por dias, os Hyuga finalmente ganharam sua liberdade. Líder do clã, nós. A atmosfera no salão de reuniões era estranha. O grande ancião parecia impotente. Os outros tinham expressões complexas. Apenas Yashi, com os punhos cerrados e a cabeça baixa, ignorou a todos. Capítulo 521. Chega de líder do clã, apenas saiam daqui. O grande ancião acenou com a mão para os outros, sinalizando para que se mandassem e parassem de incomodar o líder do clã. Ao ver isso, os anciãos só puderam se levantar e sair um por um. A postura linhadura que o clã Hyuga mantinha há anos foi assim quebrada, e eles estavam entre os forçados a fazer concessões. As figuras dos anciãos recuando pareciam um tanto abatidas e desamparadas. No salão de reuniões, Yashi permaneceu de cabeça baixa. O grande ancião também não disse nada. Os dois apenas sentaram-se em silêncio. Ninguém sabia quanto tempo passou até que o grande ancião finalmente falou, sua voz um tanto rouca. Líder do clã, você falava sério sobre o golpe? Diante disso, Yashi, que mantinha a cabeça baixa, olhou para cima. Quando o grande ancião viu a frieza nos olhos de Yashi, suas pálpebras tremeram. Ele parecia ter perguntado algo que não deveria. Grande ancião, você acha que eu brincaria sobre tal coisa? Não parece. O grande ancião sorriu amargamente e balançou a cabeça. Mas líder do clã, você pensou sobre o que aconteceria ao clã se um golpe realmente ocorresse? Perdas graves. Yashi respondeu imediatamente sem hesitação. Mas acredito que Yan pouparia parte da herança do clã por causa de Hinata. No entanto, a maioria dos membros do clã receio que ele realmente falava sério. O grande ancião havia se perguntado anteriormente se Yashi estava brincando ou apenas encenando. Ele não duvidava mais. Por quê? Porque eu sou o líder do clã. Sou responsável por todos os membros do clã, sejam da casa secundária ou anciãos da casa principal. É por isso que escolhi me livrar do terceiro ancião e dos outros. Estou disposto a levar o clã a correr riscos, mesmo que acabemos falhando. Yashi falou decisivamente. Com Hinata lá, a herança do clã não será quebrada. Isso é o suficiente. Pelo menos Yan não punirá Hinata e Hanabi. Colocamos pressão demais no líder do clã? Chutar o balde, indo aos extremos. Yashi era o líder do clã. Ele não podia ignorar as opiniões dos anciãos da casa principal e secundária, porque ele era o líder do clã, responsável por todos os membros. Ele era quem estava na posição mais difícil. Parece que este velho homem está realmente ficando velho. O grande ancião não disse mais nada. Ele balançou a cabeça e saiu do salão de reuniões. Executar vários anciãos no passado, isso teria sido um evento monumental para o clã Hyuga. Mas agora, não era nada. Se eles foram executados, foram executados. Não é grande coisa. Seja da casa secundária ou principal, a herança do clã não seria quebrada. Isso apenas significava que Yashi tinha estabelecido um precedente. Um precedente muito ruim para os anciãos Hyuga. Se eles ainda quisessem agir como antes, teriam que considerar se seus pescoços eram duros o suficiente, se a vila poderia encontrar influência contra eles. Se o líder do clã ficaria com raiva e se livraria deles. As forças cercando o complexo Hyuga se retiraram. Rapidamente. Isso fez com que os membros do clã Hyuga, que estavam vivendo com medo, dessem suspiros de alívio. Eles nunca imaginaram que serem forçadamente confinados em suas casas seria tão agonizante.
vivendo em constante medo, aterrorizados de que a vila usasse qualquer desculpa para vir atrás deles. Agora eles podiam finalmente recuperar o fôlego. Muitas pessoas perderam o sono naquela noite, incluindo Ian. Mas Ian era diferente. Ele tinha lido muitos documentos, sua cabeça estava uma bagunça. Ele simplesmente não conseguia dormir. Na manhã seguinte, muitos moradores notaram novos anúncios da vila. Os anúncios cobriam muitas coisas, explicando aproximadamente os problemas dos Hyuga, informando aos moradores que a vila e o clã Hyuga sempre estiveram em negociações amigáveis, trabalhando juntos para resolver conflitos. As notícias falsas anteriores foram completamente fabricadas por espiões de vilas inimigas, visando danificar o relacionamento entre a vila e o clã Hyuga. Os anúncios também mencionaram o clã Sarutobi. Embora os Sarutobi tivessem seus próprios problemas, não era tão ruim quanto os rumores faziam parecer. Tais anúncios estavam efetivamente apoiando os clãs Hyuga e Sarutobi. A diferença era que os Hyuga eram um foco, enquanto os Sarutobi eram apenas mencionados de passagem. Malditos espiões! Tão desprezíveis, espalhando notícias falsas assim. Que bom que reagimos rapidamente. Espero que eles peguem mais espiões desta vez. Mantenham essas pragas longe de prejudicar nossa vila. Iwagakure e Kerigakure são verdadeiramente desprezíveis, enviando espiões para nos prejudicar. Comparado aos espiões, estou mais preocupado se os problemas dos Hyuga foram resolvidos. A casa principal não vai mais alvejar a casa secundária, certo? Era impossível limpar seu nome da noite para o dia. Eles tinham que guiar lentamente os moradores, fazendo-os perceber que estavam errados, e fazer com que seu pensamento se movesse na direção que o escritório do Hokage queria. Dessa forma, mesmo que a reputação dos Hyuga não pudesse ser restaurada à sua antiga glória, pelo menos não seria tão ruim. Mesmo que as pessoas ainda apontassem o dedo, era melhor do que ser um rato cruzando a rua. Comparado a eles, o clã Sarutobi estava em pior situação. Você falava sério sobre o golpe? No escritório do Hokage, Ian olhou para Yashi, que estava sentado ao lado dele bebendo chá. Eu falava sério. Yashi assentiu lentamente. Se eu não levasse a sério, como poderia fazer os outros acreditarem em mim? Seu bastardo. Ian ficou sem palavras. Outros chutam o balde para assustar as pessoas. Você, Hyuga Yashi, chuta o balde para valer. Não deixe isso acontecer de novo. Esse tipo de coisa não é brincadeira. Ian lembrou Yashi. Uma vez é o suficiente. Não, nem mesmo uma segunda vez. Yashi ousou falar sério porque sabia que os anciãos do clã não ousariam. Não importa o quão alto ele gritasse, ele estava gritando sozinho. Mesmo se descoberto, Ian não o puniria nem alvejaria o clã Hyuga. Essa era sua coragem. Se o terceiro Hokage estivesse sentado aqui, Yashi não ousaria fazer isso. Caso contrário, mesmo que o terceiro Hokage aceitasse as negociações dos Hyuga, ele nunca baixaria a guarda. Ele continuaria observando os Hyuga. Você pode cuidar do pedido de desculpas você mesmo. Vá encontrar Shikaku depois e peça para ele enviar pessoas para manter a ordem. A vila tinha emitido anúncios para esclarecer. Agora, Yashi, como líder do clã, representaria os anciãos, pedindo desculpas publicamente aos membros da casa secundária e aos moradores, com total sinceridade. No passado, um líder de clã importante pedindo desculpas publicamente era inimaginável. Agora quase ninguém ousava parar Yashi. Os anciãos do clã responderam com silêncio. Eles não se opuseram nem apoiaram. E eles não podiam engolir seu orgulho para fazer tal coisa, então o líder do clã teve que fazer pessoalmente. Para Yashi, contanto que os problemas e conflitos do clã fossem resolvidos, contanto que a herança do clã pudesse continuar, o que era um pedido de desculpas público. Capítulo 522. E por um tempo a situação do clã Hyuga não será boa. Do ponto de vista da vila, mesmo com a negociação, preciso mostrar uma certa atitude pessoal. Como as coisas poderiam imediatamente se tornar favoráveis apenas porque houve uma negociação? Nem pense em um bom negócio assim. Na verdade, Ian ainda alvejaria um pouco os Hyuga para dar uma lição àqueles anciãos. Eu sei. A questão pública foi resolvida, mas a privada não. Dada a sua posição, Ian ficaria infeliz. Então alvejar os Hyuga era apenas o correto. Yashi concordou com a abordagem de Ian, mesmo que fossem os Hyuga sendo alvejados. Esse era um processo normal. Após um momento de silêncio, Ian perguntou, e quanto àqueles anciãos? Executados. Se eu não tivesse lidado com eles primeiro, nada teria sido resolvido. Essas pragas no clã deveriam ter sido eliminadas há muito tempo. O tom de Yashi permaneceu calmo. Só me arrependo de não ter sido tão implacável quanto Fugaku antes. Se eu tivesse, as reformas do clã não teriam sido tão difíceis. Certo. Isso era um caso de diga-me com quem andas e te direi quem és. Depois de passar tanto tempo com Fugaku, até Yashi tinha se tornado de coração sombrio. Fugaku, no acampamento da linha de frente, não tinha ideia de que tinha sido incriminado. Por que ele poderia ser implacável? Se foi devido à influência de Fugaku. Yashi não disse, nem pretendeu explicar como lidou com aqueles ninjas. E Ian não perguntou. Não havia necessidade. Apenas saber que eles estavam mortos era o suficiente. Esses velhos bastardos eram ainda mais cancerígenos do que os antigos anciãos pacifistas e radicais dos Uchiha. Quanto mais cedo fossem tratados, melhor. Isso impediria que a situação Hyuga se arrastasse indefinidamente, com algumas maçãs podres constantemente causando problemas. A morte de alguns anciãos não afetaria muitos Hyuga, mesmo que fossem anciãos da casa principal. Eram apenas algumas mortes, não aniquilação. Escolher pessoas adequadas para preencher as posições resolveria tudo. Os novos anciãos nem precisariam da ajuda de Yashi, eles limpariam sua bagunça para mostrar sua lealdade e habilidade.
O pedido de desculpas público de Yashi teve um enorme impacto, pelo menos em Konoha. Muitos moradores pensaram que tinham lido errado. Só depois de verificar várias vezes eles confirmaram que realmente era Yuga Yashi, o líder do clã. Um grande líder de clã pedindo desculpas publicamente, e apenas por conflitos internos do clã. Isso foi uma estreia em Konoha. Os moradores tiveram uma experiência reveladora. A aparência pessoal do líder do clã, aliada a um pedido de desculpa sincero, mudou significativamente a reputação dos Hyuga. Observando o movimento astuto dos Hyuga, os líderes dos clãs Sarutobi e Shimura bateram no peito de frustração. Por que eles não pensaram nisso? Se eles tivessem pedido desculpas mais cedo, os moradores seriam menos hostis? Mas era tarde demais para imitar. Tudo tem um começo. A primeira pessoa a comer o caranguejo fica com a carne. Aqueles que seguem parecem insinceros. Se o clã Sarutobi ou Shimura aparecesse agora, muitos moradores poderiam pensar que eles estavam apenas copiando os Hyuga completamente insinceros. Outro líder de clã pedindo desculpas. Nada de novo. Parecia ainda mais insincero. Como se eles estivessem pedindo desculpas apenas para ganhar perdão. Então, o pedido de desculpas poderia sair pela culatra. Slap, isso é demais. No posto de comando do acampamento, Onoki bateu irritado um pergaminho de inteligência na mesa, rangendo os dentes. Konoha realmente acha que este velho não lutará até a morte contra eles? O que é o significado disso? Itachi sendo enviado por Yan para causar problemas no campo de batalha, e Wagakuri não tinha antecipado isso, levando a pesadas perdas. E quando tentaram encurralá-lo, falhou. Ele se retirou. Onoki tinha aceitado isso. Foi seu plano que falhou. Ele tinha subestimado a força de Itachi. Quando seus reforços chegaram, era tarde demais. Esse era o problema de Onoki. Ele aceitou. Agora, Itachi tinha desaparecido do campo de batalha, aparecendo apenas ocasionalmente, ainda assim isso aterrorizava seus ninjas. Onoki estava preocupado com isso, e então algo ainda mais emocionante veio. O terceiro Hokage tinha vindo pessoalmente ao campo de batalha. Droga, você realmente acha que este velho não agirá contra você? Onoki explodiu em maldições no local. Uchiha Yan, não concordamos com uma guerra de atrito em pequena escala? O que está acontecendo com Konoha? Jogando jogos? Tirando turnos para mexer comigo, Onoki? Eu já puxei a linha de defesa de volta para a fronteira, e Konoha ainda quer avançar mais, passo a passo, verdadeiramente inumano. Furioso, Onoki rotulou Yan como indigno de confiança. Infelizmente Yan não sabia. Se soubesse, certamente protestaria. Konoha estava de fato travando uma guerra de atrito em pequena escala com Iwagakuri. A menos que estivessem nos portões, ainda era pequena escala. Só porque Itachi e o terceiro Hokage apareceram no campo de batalha, Yan quebrou sua palavra? Como isso era indigno de confiança? O crédito de você, Onoki, é muito baixo. Se você é tão capaz, jogue os ninjas fortes da sua vila no campo de batalha também. Oh, desculpe. Sua vila não tem muitos ninjas fortes que podem ficar sozinhos. E aqueles poucos estão no campo de batalha da Terra das Cachoeiras, defendendo-se do ataque de Komogakuri. Mas, o que isso tem a ver com Konoha? Não ter ninjas fortes para guardar o campo de batalha é problema de Iwagakuri. Não arraste Konoha para isso só porque você não tem. Eu não me importaria se você, Onoki, viesse ao campo de batalha pessoalmente. Conduzam os negócios como de costume. Não se envolvam muito pesadamente. Aquele velho bastardo provavelmente se retirará depois de um tempo. Rangendo os dentes, Onoki decidiu suportar. Após o ano novo, o tempo clareou. Komogakuri aproveitou a oportunidade para pressionar Iwagakuri com força. O campo de batalha da Terra das Cachoeiras estava sob pressão. Onoki não queria provocar Konoha neste momento. Ele até pensou em deixar o acampamento e ir para o campo de batalha da Terra das Cachoeiras para assumir o comando. Mas a chegada do terceiro Hokage interrompeu seus planos. A guerra de Iwagakuri com Konoha tinha sido um tanto sem brilho. Faltando ninjas fortes, faltando um exército de ninjas, Onoki tinha deixado tudo de lado para vir ao acampamento pessoalmente. E agora ele estava preso aqui. Konoha continuava enviando coisas novas para ele ver. A intenção do terceiro Hokage era clara. Ele estava lá por vingança e para irritar Onoki. Aviso, nos capítulos atuais. Quanto tem mais? Não sei. Não insista. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!